Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo Abreu e meu colega é o Carlos Ribeiro. A gente vai falar agora sobre MapReduce, para ser um pouquinho mais específico sobre algoritmos usando MapReduce. É, para introduzir, a gente já queria deixar claro aqui que o MapReduce não é uma solução para todos os problemas. Existem alguns cenários que ele se encaixa muito bem, e a gente separou aqui algumas operações, algumas dessas operações, né, que são cálculos matriz-vetor, cálculos matriz-matriz e algumas operações de álgebra relacional também. Para começar já, então, a gente vai começar falando sobre a multiplicação matriz-vetor usando MapReduce. E para esse caso aqui, a gente vai supor uma matriz quadrada n por n e um vetor de tamanho n para facilitar o entendimento também. Nesse caso, o produto vai resultar em um vetor x de tamanho n, basicamente parecido com o que está sendo representado pela fórmula abaixo, né? Aqui é importante ressaltar também que o MapReduce só passa a fazer sentido em uma aplicação que o n é bem grande, ou seja, que tem um vetor de tamanho grande, uma matriz de tamanho grande também. E o livro dá um exemplo muito interessante que é de ferramentas de busca, como o Google, por exemplo. É, então, primeiro a gente vai considerar o caso onde o vetor é grande, mas não tão grande a ponto de estourar a memória principal. Então, aqui nós sabemos que ele cabe na memória principal, e já que ele cabe na memória principal, ele está disponível para todas as tarefas map. É bom lembrar também que a matriz e o vetor vão estar armazenados em um sistema de arquivo distribuído, e para esse caso aqui também vamos assumir que as coordenadas linha e coluna e a posição dos elementos VJ são acháveis. Então, partindo agora para a função map, é, primeiro, é importante ressaltar aqui que a função map ela é escrita para aplicar a um elemento da matriz e não do vetor. E aqui a gente precisa tomar cuidado porque existe um caso onde V não tá lido não foi lido ainda na memória principal de um nó computacional. E para isso a gente vai ler ele completamente primeiro e depois ele já vai estar disponível para todas as aplicações na função map. Agora, a partir de cada elemento da matriz vai ser produzido um par onde a chave é a linha e o valor é a multiplicação, é o valor da multiplicação nesse caso, né, entre a matriz e o vetor, que no caso seria MJ/VJ, né? É, então, dessa forma, todos os termos do somatório, perdão, todos os termos do somatório x e de um produto matriz vetor vão ter a mesma chave i, que seria essa chave daqui, né? Agora, falando um pouco sobre a função reduce. Ela vai ser bem simples, tá? A função reduce vai simplesmente somar todos os valores associados com a chave i, que igual a gente falou no slide anterior, né? Todos os termos do somatório x iam ter a mesma chave, então a gente vai fazer esse somatório, e o resultado vai ser um par i xi. A gente vai ver agora o caso em que o vetor não cabe na memória principal. Como ele não cabe na memória principal, a gente teria, né, no caso, vários acessos ao disco. E a gente não quer isso. Como alternativa, a gente pode dividir a matriz em fitas verticais de larguras iguais e dividir o vetor no mesmo número de fitas, só que horizontais com a mesma altura. Isso é possível graças à propriedade de multiplicação de matrizes, de matriz com um vetor, que garante que o número de colunas da matriz será o mesmo que o número de elementos do vetor. O nosso objetivo é fazer basicamente com que essas fitas possam caber na memória principal do nó computacional. Para isso, a iésima fita da matriz só pode multiplicar com o componente da iésima fita do vetor. Assim, a gente pode dividir a matriz em um arquivo por fita e fazermos o mesmo com o vetor. Cada tarefa map, então, é atribuída a um pedaço de uma das fitas da matriz e pega a fita correspondente do vetor. Dessa forma, as tarefas map e reduce funcionam exatamente como explicadas no caso em que elas cabem na memória principal. Falando sobre as operações de álgebra relacional. Aqui a gente está falando basicamente sobre operações de SQL. E para o nosso caso do MapReduce, a gente vai ver as operações relacionais padrões. Como é o caso de ferramentas de busca como o Google, que possuem trilhões de tuplas que ligam URLs. E as operações que a gente vai ver são basicamente seleção, projeção, união, interseção, diferença, natural join, agrupamento e agregação. A gente vai começar pela seleção. A seleção basicamente só precisa da parte map, do MapReduce. Então a implementação é basicamente essa da map. Com relação
a map para cada tupla T em R, R sendo a relação, a gente testa se satisfaz a condição C. Se satisfaz, produz um par chave-valor TT, isso significa que tanto a chave quanto o valor são T. E se não satisfaz, o mapper para T não produz nada. No caso da função reduce, simplesmente passa cada par chave-valor para a saída, basicamente ela não faz nada. Então, vamos falar sobre as projeções. Nesse caso, a gente tem a reduce fazendo algo, porque a projeção pode causar tuplas iguais aparecendo várias vezes. Aí a reduce basicamente elimina as duplicatas. Então, a função map faz o seguinte: para cada tupla T em R, constrói uma tupla T' ao eliminar de T os componentes cujos atributos não estão em S. A saída vai ser o par chave-valor T', T'. E sobre a função reduce, para cada chave T' produzida por qualquer tarefa map, vai ter um ou mais pares chave-valor T', T'. O sistema, então, vai agrupar os pares por chave, e aí a gente vai ter apenas um par T', T' para a chave T', porque todas as outras basicamente vão ter sido eliminadas pela reduce. Indo agora para união. A gente supõe que as relações R e S têm o mesmo esquema. Então, as tarefas map vão receber pedaço ou de R ou de S. A map não vai fazer nada. E a reduce precisa apenas eliminar as duplicatas. Sobre a função map, ela transforma cada tupla T em um par chave-valor TT. E na função reduce, cada chave T vai ter um ou dois valores associados, produzindo uma saída TT. Sobre a interseção. A função map basicamente é a mesma da união. Já a função reduce precisa produzir uma tupla só se as duas relações estiverem na tupla. Nesse caso, a função map transforma cada tupla T em um par chave-valor TT. E a função reduce vai produzir um par chave-valor TT se a chave T tiver como valor a lista TT. É isso. Sobre a diferença entre R e S. É basicamente como uma exclusão. O único jeito de uma tupla T poder aparecer na saída é se estiver em R, mas não em S. No caso, a função map pode passar tuplas de R e S adiante, mas ela não pode, ela precisa informar para reduce de onde veio, né? Precisa indicar se veio de R ou de S. Então, a função map, basicamente na função map, para uma tupla T em R, produz uma tupla T R, e para a tupla T em S, produz a tupla T S. E esse R e S basicamente são bits indicando justamente de onde vieram essas tuplas. E na função reduce, para cada chave T, só produz TT se o valor associado for a lista de valores associados R. Perfeito. Falando agora sobre Natural Join, então, usando o MapReduce, né? A gente vai olhar para um caso específico de join entre R e AB com SBC. E para realizar um join, em teoria, a gente precisa achar as tuplas que concordem nos componentes base, nesse caso, né? Ou seja, no segundo componente de R e no primeiro de S. Então, agora, partindo já para a função map, a gente vai produzir um par onde a chave B Eita, desculpa. A gente vai produzir um par onde a chave é B e o valor da tupla o valor vai ser a tupla RA. Para cada tupla AB de R. Então, só voltando aqui porque eu fiquei meio confuso. Então, para cada tupla AB de R, a gente vai produzir esse par onde a chave é B e o valor a tupla RA. Além disso, a gente vai produzir um par análogo, né? Onde a chave é B e o valor da tupla é SC para cada tupla de BC, para cada tupla BC de S. Vale ressaltar aqui que o B foi eleito para ser a chave porque é o campo que ambas as tuplas têm em comum, né? Então daria para usar como identificador. Partindo para a função reduce agora. Cada chave valor B vai estar associada com uma lista de pares no formato que vocês conseguem ver no slide. Então, nessa forma aqui, RA ou SC, né? Agora, buscando pela chave B, que a gente tinha usado como chave lá no map, né?
Buscando pela chave B, nós vamos construir todos os pares que consistem entre RA e SC. Depois disso, a saída de cada chave e valor vai ser uma lista de pares. Aqui vale ressaltar também que a chave é irrelevante, já que literalmente todos os casos têm chave B, né? E por fim, então, cada valor é uma das triplas ABC, de forma que RA e SC estejam na lista de entradas de valores de inputs para a chave B, né? Falando um pouco sobre agrupamento e agregação agora. Aqui a gente vai considerar que temos um atributo de agrupamento A, um de agregação B e um que não é nenhum dos dois, o C. Então a gente tem a relação, né, R, ABC ali, igual está representado no slide. Vale ressaltar aqui também que o map vai performar o agrupamento e o reduce a agregação nesse caso, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no funcionamento do map, que é bem simples e que a gente agora sabe que está performando o agrupamento, né? Então, para cada tupla ABC, a gente vai produzir um par AB. É simplesmente isso, literalmente só isso. Na reduce é um pouquinho mais longa e ela faz a agregação, né? Então, aqui a gente vai ter que cada chave A vai representar um grupo. E então, no funcionamento da Reduce, de fato, a gente vai aplicar o operador da agregação para a lista de B1 até Bn. É, Desculpa. A gente vai aplicar o operador de agregação para a lista, para essa lista que está no slide, dos valores B associados à chave A. A saída desse operador, então, vai ser um par AX, onde X é o resultado do operador aplicado à lista. Um pouco melhor explicado agora. A gente tem dois exemplos. Se o operador for a soma, então o X vai ser a soma de todos os elementos da lista de B1 até Bn. E no caso de max, né, outro exemplo, se o operador for max, então o X vai ser o maior valor dentro dessa lista de B1 até Bn, formando esse par AX. Agora vamos falar um pouco sobre a multiplicação de matrizes. E a gente precisa voltar a estabelecer parâmetros, né? Então, vamos lá. Sendo M uma matriz com o elemento MJ de linha e coluna J, e N uma matriz com o elemento NJK com linha J e coluna K, o produto P vai ser a multiplicação das matrizes, da matriz M, N, e será uma matriz com o elemento P e K com linha I e coluna K, como a gente pode ver nessa figura do somatório. Isso só faz sentido se o número de colunas de M for igual ao número de linhas de N. A gente pode pensar a matriz como uma relação com três atributos: o número da linha, coluna e o valor. Portanto, a gente pode visualizar a matriz M como uma relação M de I, J, V, com tuplas I, J, M e J, e a matriz N como uma relação N, J, K, N, J, K, W, com tuplas J, K, N, J, K. O produto. Calma, né? Tá certo, tá certo. O produto MN é quase um natural join, seguido por um agrupamento e agregação. No caso, o natural join de M, I, J, V e N, J, K, W, tendo apenas J como atributo em comum, produziria tuplas I, J, K, V, W, de cada tupla I, J, V em M, e tupla J, K, W em N. O que a gente quer, na verdade, é o produto desses elementos. Isso é uma tupla de 4 componentes, sendo eles I, J, K e a multiplicação de V por W. Para isso, a gente vai precisar de dois passos de MapReduce. O primeiro, a função map produz um par chave-valor, sendo a chave J e o valor a tupla M e MJ para cada elemento da matriz MJ. A mesma coisa para cada elemento NJK. Teremos o par como mostrado no slide. É importante ressaltar que M e N são só bits para indicar de qual matriz vem, não a matriz em si, como feito anteriormente. A função reduce. Na função reduce, ela examina a lista de valores associados para cada chave J. E para cada valor que vem de M, digamos M
MJ e cada valor que vem de N, no caso NK, NJK, produz um par chave-valor com chave igual a IK e o valor igual ao produto desses elementos, no caso MJ, NJK. Agora a gente vai performar um agrupamento e agregação por outra operação MapReduce. Na função map, todo elemento de entrada com chave IK e valor V produz exatamente esse par chave-valor. E na função reduce, para cada chave IK, produz uma soma de lista de valores associados com essa chave. O resultado é um par com a dupla IK e V, onde V é o valor de elemento da linha I e coluna K da matriz P, que é a multiplicação de M por N. Show. A gente vai continuar no assunto agora de multiplicação de matrizes, mas a gente vai conversar agora sobre a possibilidade de fazer essa multiplicação com apenas uma operação de MapReduce, só que ela sendo um pouquinho mais complexa, né? A gente viu agora o caso que a gente separou em duas, e vamos tentar agora fazer em uma só. Na função map, já no funcionamento, né? Para cada elemento de MJ, para cada elemento MJ de M, a gente vai produzir pares chaves de valor correspondentes com a chave IK e o valor MJ, sendo esse M e N parecido com o anterior, né? São apenas bits para identificar de onde veio esse valor. Isso produzir esses pares para K de 1 até o número de colunas de N. E agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, mas analogamente, né? Então, para cada elemento NJK de N, nós vamos produzir pares chaves de valor com a chave IK e valor NJK de 1 até o número de linhas de M. Agora, partindo para Reduce. Cada chave IK vai ter uma lista associada com todos esses valores mostrados no slide, né? Ou seja, esses valores MJ, MJ, NJ, NJK. E isso para todos os valores de J. Então, a função reduce basicamente vai precisar conectar os dois valores na lista que contém o mesmo valor de J para todo J, ou seja, cada J vai ter um valor da M e um valor da N. A gente precisa conectar esses dois valores para todos os J's. Agora, o jésimo valor em cada lista vai precisar ter o seu terceiro componente, MJ e NJK, extraído e multiplicado. Basicamente para fazer a multiplicação dos valores, né? MJ com NJK. E então esse produto vai ser somado e o resultado pairado com IK na saída da função reduce. IK sendo a chave, né? Que a gente tinha feito antes. E é esse o conteúdo do capítulo.